Em nome de Jesus Cristo, a verdadeira razão da nossa alegria. Amém. É possível alegrar-se na perseguição? É uma pergunta que soa estranho aos nossos ouvidos. Alegria e perseguição parecem palavras que não combinam. Quando nós pensamos em desprezo, zombaria, calúnias ou rejeição por causa da fé, a nossa reação natural é medo, apreensão, tristeza. Jesus, porém, ele nos desafia profundamente em nossa lógica e em nossos sentimentos, quando ele termina as bem-aventuranças da seguinte forma: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. As bem-aventuranças não negam o sofrimento e nem minimizam a dor. Afinal, os que choram e serão consolados não é porque tiveram uma grande conquista, mas é porque passaram por situações difíceis. Se o mundo fosse um lugar justo, não haveria necessidade de ter fome e sede de justiça. Se no mundo predominasse a paz, que importância teriam os pacificadores? O fato é, no mundo há conflitos, divisões, injustiças, adversidades e sofrimento. Ao terminar as bem-aventuranças de forma aparentemente contraditória, Jesus ele apresenta uma promessa que pede uma reflexão mais profunda. Isso que nós queremos fazer ao longo dessa mensagem. Mas afinal, será que é possível alegrar-se quando somos perseguidos por causa da fé? Nós precisamos dar graças a Deus porque vivemos em um país onde não enfrentamos uma perseguição aberta por causa da fé. Nós podemos nos reunir livremente aqui na igreja. Porta e o portão aberto, ninguém nos impede. Podemos nos reunir nas nossas casas, podemos ler a Bíblia sem medo, podemos confessar publicamente a nossa fé em Jesus. Mas e se isso mudar? E se algum dia a fé cristã passar a custar algo a mais do que um comentário sarcástico ou um olhar de desprezo? Como nós reagiríamos diante de insultos, rejeição ou uma perseguição real? Felizmente, isso não acontece hoje, mas nós não estamos livres disso. Jesus não apenas reconhece a possibilidade da perseguição, como ele fala de alegria e exultação em meio à perseguição. E é esse paradoxo que nós queremos explorar ao longo da mensagem de hoje. Se nós olharmos para a realidade do Brasil hoje, de fato, precisamos reconhecer, não existe uma perseguição aberta, violenta e institucionalizada. Há sim zombaria, ridicularização, desprezo, isso sim. Porém, não há prisões, não há execuções, não há proibição do culto cristão. Mesmo assim, nós vemos muitos cristãos demonstrando certa ansiedade. Há um medo constante de perder espaço, perder influência e aceitação social. Isso tem levado muitos cristãos a acreditarem que a melhor forma de garantir paz para o cristianismo seria conquistar o poder político ou controlar as estruturas do Estado. E é aí que surge um perigo muito sério e muito real. Quando cristãos passam a confiar mais no poder político do que na palavra de Deus, a fé é colocada em risco. Deus pode ser substituído por líderes humanos e por ideologias humanas. A mensagem do Evangelho deixa de ser anúncio para a conversão dos descrentes e se torna um instrumento para a conquista de espaços terrenos. E isso nunca termina bem. A história nos ensina que uma aproximação excessiva entre a igreja e o Estado gera uma grande confusão de vocações. Isso aconteceu quando, por exemplo, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano por volta do ano 400 depois de Cristo. O que aparentemente poderíamos pensar seria algo bom para o cristianismo, só trouxe prejuízo e desgraça para a igreja. O Estado, ele existe para manter a ordem neste mundo. E para isso, o Estado usa leis para garantir o bem-estar social,
o bem-estar social e, se necessário, deve até mesmo fazer o uso da força para conter e combater o mal. Essa é a função do Estado. Já a função da igreja é conduzir pessoas para a vida eterna. E para isso ela usa unicamente a palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Essa é a função da igreja. E quando essas duas funções, a função de igreja e Estado se misturam, nós temos um problema. A igreja ela é tentada a impor a fé para as pessoas, e isso está errado. E o Estado é tentado a legislar doutrina ao povo, e isso também está errado. Isso é extremamente prejudicial, tanto para a igreja como para o Estado. Qual é a consequência disso? A consequência principal é que isso gera cristãos apenas nominais, cristãos hipócritas, cristãos violentos. Pessoas que se dizem cristãs, mas na prática não condizem com aquilo que dizem ser. Violência em vez do amor. O amor ao próximo que é tão importante na vida cristã, acaba sendo substituído pelo ódio ao inimigo. Aqueles descrentes que deveriam ser alvos da missão do Evangelho e do amor cristão passam a ser vistos como oponentes a serem combatidos e eliminados. E isso está errado. Jesus nunca forçou ninguém a crer. Jesus nunca impôs a palavra de Deus. Nós também não podemos fazer isso. Assim como no passado houve os que creram e os que rejeitaram a palavra, ainda hoje haverá aqueles que crerão no Evangelho e aqueles que rejeitarão a mensagem. A nossa missão como cristãos é testemunhar, é anunciar o Evangelho, mesmo que isso cause rejeição ou perseguição. E o nosso exemplo é o próprio Jesus, foi o que ele fez e ele seguiu assim até a cruz. Desde o Antigo Testamento, a fidelidade a Deus raramente foi recompensada com aplausos ou com uma ampla aceitação. Os profetas foram rejeitados e hostilizados. Servos fiéis de Deus foram perseguidos. Testemunhas consagradas foram silenciadas à força. Só para citar alguns exemplos do Antigo Testamento. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, tem um livro só de lamentações. Por quê? Porque foi o profeta mais perseguido do Antigo Testamento. Ele foi chamado por Deus para anunciar o juízo sobre um povo rebelde e desobediência, chamá-lo ao arrependimento, mas foi rejeitado e perseguido. Isaías, outro profeta fiel e consagrado, também sofreu perseguição brutal, terrível, foi rejeitado, perseguido. Conta a tradição judaica que, ainda em vida, Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés de Judá. O rei do povo de Deus, mas que perseguiu os profetas de Deus. Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões? E por que ele foi jogado na cova dos leões? Por orar a Deus. No Novo Testamento, o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi rejeitado, condenado, crucificado da forma mais injusta, mais cruel possível, justamente por aqueles que deveriam acolhê-lo, celebrá-lo. Depois dele, nós temos os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja ao longo dos séculos. Todos experimentaram oposição, sofrimento e perseguição. Alguns relatos históricos registram que a maneira brutal como os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos, especialmente nos 3 primeiros séculos da era cristã. Os cristãos eram hostilizados, muitos perderam suas propriedades, eles não tinham direito de comprar e vender, muitos foram mortos das formas mais cruéis possíveis, apedrejamento, outros foram decapitados, muitos foram lançados para serem devorados pelas feras em estádios lotados. O famoso Coliseu, lá em Roma, as ruínas, um ponto turístico hoje, era um desses locais, onde o estádio se enchia e cristãos eram soltos junto das feras e as pessoas ovacionavam e se divertiam enquanto os cristãos eram mortos e devorados. Também alguns relatos indicam que cristãos foram já usados como tochas humanas, colocados em estacas e queimados vivos. Tudo isso não porque cometeram crimes ou fizeram alguma maldade, mas por causa da fidelidade a Cristo. Como diz Jesus, por minha causa, pela fé nele. E ainda hoje, pelo mundo, há vários cristãos que são brutalmente perseguidos.
cristãos que não têm liberdade de culto como nós temos, cristãos que não podem ler a Bíblia, muitos são mortos. De acordo com a ONG Portas Abertas, que é uma ONG que presta apoio a cristãos perseguidos pelo mundo, atualmente 388 milhões de cristãos são perseguidos em alto nível ao redor do mundo. E esse número, essa atualização que aconteceu já no início desse ano, é um recorde em comparação aos anos anteriores, aos levantamentos anteriores. Isso significa que 1 a cada 7 cristãos pelo mundo sofre algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Entre 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025, o relatório contabilizou 5.000 cristãos mortos lá na Nigéria. Muitos, além de milhares presos, igrejas atacadas e destruídas. Essa realidade ainda hoje, isso está acontecendo neste momento. Cristãos que estão tendo que se refugiar, porque perderam suas propriedades, não por causa de um crime, mas por causa de sua fé. A verdade é que a perseguição ela nunca cessou, e ela nunca cessará enquanto esse mundo existir. Mas isso não deveria ser novidade para nós cristãos, porque Jesus foi muito claro com relação a isso, quando ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz do cristão não é uma doença, não é um conflito familiar, não é um problema financeiro ou qualquer outra dificuldade terrena. A cruz do cristão é ser perseguido ou insultado por causa da fé em Jesus Cristo. Como diz Jesus, quando por minha causa vocês forem perseguidos e insultados. Até aqui permanece a nossa pergunta. Será que é possível exultar-se, alegrar-se diante da perseguição, como afirma Jesus? Humanamente falando, isso parece impossível. Mas é aqui que as Escrituras nos surpreendem. E nós temos inúmeros relatos, poderíamos citar do Antigo Testamento, mas, claro, nós nos estenderíamos demais. Mas eu quero aqui mencionar o relato de Atos, no capítulo 5, quando os apóstolos de Cristo são presos, duramente ameaçados para que nunca mais falassem do nome de Jesus. Depois eles são açoitados e liberados. Poderíamos pensar que triste. Mas o que o relato nos mostra é surpreendente. O relato de Atos diz: e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Apesar da proibição, eles se alegraram e continuaram anunciando Cristo. E essa reação descreve exatamente aquilo que Jesus diz no final das bem-aventuranças, no seu Sermão do Monte. Uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. Não é negação da dor, não é prazer pelo sofrimento, mas é a alegria de quem sabe que pertence a Cristo. E no fim a gente sabe que é isso que importa, pertencer a Cristo. E nós temos inúmeros outros exemplos. Estevão, conforme Atos capítulo 7, o relato nos diz que ao ser apedrejado, e Estevão foi o primeiro cristão morto por causa da fé, ao ser apedrejado, ele orou pelos seus assassinos: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Orou assim como Jesus orou na cruz. Também Pedro, conta a tradição da igreja, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque eles queriam crucificá-lo como Jesus foi crucificado, mas Pedro disse: não, eu não mereço ser morto como morreu o meu Salvador. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Vemos esse exemplo em inúmeros mártires da igreja antiga. Historiadores relatam que muitos cristãos louvavam a Deus enquanto eram mortos, enquanto eram devorados pelas feras. E vemos esse exemplo ainda hoje em cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. Não sei quem lembra, no ano de 2015, quando terroristas do Estado Islâmico decapitaram 21 cristãos egípcios numa praia da Líbia. Isso foi filmado e foi colocado na internet. 21 cristãos, todos de macacão laranja, foram decapitados. Isso chocou o mundo, mas o que mais chamou a atenção depois foi a reação dos familiares diante desse episódio.
É claro que eles ficaram tristes, mas muitos deles manifestaram uma alegria e uma convicção de que agora os seus entes queridos estavam juntos de Cristo. E uma mãe, ao ser questionada por um repórter o que ela diria aos assassinos do seu filho, ela disse o seguinte: eu não os odeio, eu oro para que Deus os perdoe. Alegria genuína. E atualmente nós vemos também esse exemplo na Nigéria, onde os cristãos são fortemente perseguidos. Apesar de terem as igrejas destruídas, perderem suas propriedades, muitos estão morando em campos de refugiados, em barracas, eles não deixaram de se reunir em culto, seja debaixo de uma árvore, numa barraca, ou até mesmo nas ruínas das igrejas destruídas. Eles continuam confessando a sua fé, eles continuam louvando a Deus apesar de todo o sofrimento. E essa reação, tanto dos cristãos de hoje como dos cristãos do passado, ela não nasce da força humana. Para nós pode ser difícil assimilar isso, porque nós não passamos por isso. Porque isso vem da fé em Cristo. Somente quem está firmado nesse Cristo e quando passa por isso, experimenta esse tipo de força, esse tipo de alegria. Nada nesse mundo pode nos proporcionar tal alegria, tal felicidade. As alegrias deste mundo vêm e vão, a felicidade é instável, mas quem está firmado em Cristo experimenta uma alegria genuína, uma felicidade verdadeira, que nem mesmo a maior adversidade, nem mesmo a perseguição mais severa, nem mesmo o insulto mais baixo podem sufocar. Essa alegria daquele que está firmado em Cristo. E tudo isso também nos ensina como devemos agir no mundo em que nós vivemos, especialmente no país em que nós vivemos, diante da realidade que nós vivemos hoje. Como já foi dito, hoje não existe uma perseguição aberta, violenta e institucionalizada. Graças a Deus por isso. Mas há sim zombaria, ridicularização, hostilização, desprezo, isso sim. E nesse cenário, nós não somos chamados a conquistar espaços à força. Nós não somos chamados para impor a fé, para impor os valores e princípios cristãos pela coerção. Mas sim, nesse contexto, nós somos chamados a testemunhar o Evangelho por meio de palavras e ações, quer em dias tranquilos, quer em dias turbulentos. A palavra de Deus não precisa da proteção da política para ser poderosa. A palavra de Deus é poderosa por si mesma. A igreja não crescerá pelo uso da força, mas pelo anúncio do Cristo crucificado, que para alguns é escândalo, para outros é loucura, mas é o poder de Deus para a nossa salvação. O fato é, Deus continua agindo quando há rejeição, Deus continua agindo quando há perseguição. Em vez de atacarmos adversários, supostos adversários, nós devemos aproveitar a liberdade de culto que nós ainda temos para cada vez mais nos fortalecer na fé em Jesus Cristo. Porque no fim a gente sabe que é isso que realmente importa e interessa. Firmados em Cristo, nós seremos capacitados para viver e testemunhar a fé cristã, olhando para os descrentes não como adversários que devem ser eliminados, mas como alvos da missão de Deus. Firmados em Cristo, nós estaremos preparados também caso algum dia de fato venhamos a enfrentar uma perseguição violenta e real. Somente em Cristo nós seremos capazes de nos alegrar e exultar, mesmo quando formos perseguidos e insultados por causa da fé nele. E aqui ainda eu quero usar um exemplo bem prático e bem real. Um alerta, para que nós não confundamos o clamor público por justiça, que está bem forte nesse país polarizado, com uma batalha espiritual. Isso nós temos que tomar muito cuidado. E aqui eu quero usar como exemplo algo que aconteceu recentemente, muitos de vocês devem ter visto. A caminhada do Nicolas Ferreira até Brasília. A maioria de vocês deve ter acompanhado, Do que afinal se tratou essa caminhada? Alguns dirão que foi um ato espiritual ordenado pelo próprio Deus e quem não apoiou esse ato estaria se opondo ao próprio Deus. Será? Será? Outros já dizem que foi uma verdadeira blasfêmia e que o raio teria sido um sinal da desaprovação divina. Será? Muito cuidado. É lamentável porque essas duas
essas duas visões estão completamente equivocadas. Por um lado, fundamentalismo e fanatismo religioso. Ninguém pode dizer que Deus ordenou aquele ato. Isso, de fato, dizer que isso é um ato espiritual é uma verdadeira confusão entre as funções de igreja e Estado. E isso, como nós vimos, a história nos mostra, é extremamente perigoso. Por outro lado, nós vemos o que? Um destilar de ódio daqueles que se dizem do amor, mas que odeiam qualquer que pense politicamente diferente deles. É muita pretensão alguém dizer que aquele raio foi um sinal da desaprovação divina. É muita pretensão. Imaginem se Deus agora, a cada coisa que Ele desaprova, enviasse um raio. Será que seria possível viver nesse mundo? Será que Brasília ainda existiria? Então nós temos que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. Muito cuidado. Apesar sim de nós vermos distorções em ambos os lados, né? Voltando agora para essa caminhada, do que se tratou essa caminhada? Nada mais do que uma manifestação democrática legítima de pessoas que estão cansadas de tanta mentira, injustiça, corrupção e impunidade em nosso país. E numa democracia não há nada que impeça esse tipo de manifestação. Isso é amplamente permitido e garantido pela Constituição. Isso é liberdade de expressão, isso é exercer a democracia. E óbvio que cristãos também podem exercer a sua democracia pacificamente. Nada impede. Agora, qual é a nossa função diante disso? Num país polarizado, num país dividido, cabe a nós cristãos sermos pacificadores, mansos, misericordiosos, promotores da justiça, consolar os que choram. Essa é a nossa função como cristãos. É assim que nós testemunharemos a Cristo no país em que vivemos. E então, para finalizar, é possível alegrar-se na perseguição? Sim, é possível alegrar-se. Não porque a perseguição seja boa ou não porque o sofrimento seja agradável. É possível alegrar-se na perseguição porque nós pertencemos a Cristo. Porque Ele é a verdadeira razão da nossa alegria. Porque Cristo sofreu a maior perseguição em nosso lugar. Ele foi insultado, foi rejeitado, foi crucificado. Ele carregou a cruz que nós merecíamos. Ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, se algum dia acontecer de nós de fato enfrentarmos oposição e perseguição real por causa da nossa fé, uma certeza nós podemos ter: não estaremos sozinhos. Cristo estará conosco, Ele estará ao nosso lado. E essa certeza gera uma alegria e uma felicidade que nada neste mundo pode tirar. A alegria cristã ela não nasce da perseguição, mas ela nasce do Cristo crucificado. Essa alegria se fortalece como o túmulo vazio. E ela se ancora na promessa que Cristo mesmo faz no final das bem-aventuranças. Grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque eu vivo, vocês também viverão. Essa alegria nenhuma perseguição e nenhum insulto podem ofuscar. Amém.